Muito bom dia, família, tudo bem? Olha, tá frio aqui hoje. Aí, casaquinho de pele, quer dizer, pele artificial, né? Tá frio aqui hoje, pessoal. 42 graus Fahrenheit. Isso dá 5 graus Celsius. 42 graus Fahrenheit. Tá frio, aquele ventinho que entra pelo ouvido incomoda, principalmente para aqueles que já estão chegando a uma certa idade, como eu. O ventinho no ouvido incomoda. Olha, caiu bastante a temperatura aqui. Muito bom dia a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos a uma nova transmissão. Espero, né? Espero. A gente sempre tem a esperança de que tudo saia bem até chegar lá no trabalho e o assunto então possa ser desenvolvido, já que ultimamente o robozinho, a doença dele, né, cibernética, hemorroida cibernética, o tem acometido de vários problemas. Bom, estou vendo aqui 80 pessoas, mas ainda, olha aqui. Tá demais, não tá entrando nada não, pessoal. Deixa eu ver aqui. Pronto, agora forçar a usar a rede do telefone. Tá muito ruim, não dá para acompanhar. Espero, o sinal tá verde. O sinal tá verde, mas não entra aqui. Bom, sendo transmitido simultaneamente pelo Twitch, a plataforma de jogos do Twitch, também pelo Twitter, através do Periscope, também pelo canal Projeto Ezequiel 33 e esse canal aqui, o principal, que é o 4SA Flórida. Ainda não consegui ver a live, tá aqui, olha. Ó. Ah, agora entrou, finalmente. Finalmente entrou. 98 pessoas, muito bom dia. Sérgio Coste, Daniela Lima, Fabia Matsumi, Laércio Crestani, outro arroz de festa, Daniel Borges, Cláudio Búfalo, Clécius Catarino, Renata Cerqueira, Samira Gutierrez, Neuza Romão, Ricardo Pereira, TV News Notícias e Sport News, Zilda Silvestre, Jorge Pereira, Rosel Lopes e também um beijão e um abração para todas as mães. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos ver até quando, né? Até quando o robozinho deixa rolar aí a live. Bom, a Meretriz e suas filhas. Ontem eu queria falar de um assunto, mas não deu, apenas 19 minutos. Transmiti 27, renderizou somente 19, porque a parte que o sinal fica amarelo não entrou de jeito nenhum. Então, pessoal, vou tentar ser o mais breve possível para poder render até, não sei, chega ali, começa a cair o sinal, é um problema. Gente amiga, na quinta-feira eu havia combinado com vocês de falar sobre algo que eu descobri lendo o livro do Targum e também de Enoque. Porém, como a nona parte do Hangout sobre os jesuítas foi bloqueada, e ainda vou apelar, ontem não tive tempo de fazer, mas ainda vou apelar, na quinta-feira eu vou entrar com a 10ª parte. E nessa 10ª parte, mais uma vez, eu vou mostrar como o Vaticanus no latim, que é lugar de sacrifício a ídolos pagãos, ou também o nome de uma deusa chamada Vática, o Vaticanus criou o Islã. Eu vou mostrar isso para vocês na quinta-feira às 21 horas. Porque tem muita gente que não sabe, tem muita gente que na época não deu a atenção desse relato feito pelo ex-jesuíta Dr. Alberto Rivera. Isso foi posto em um livro. E também existem documentos, imagens de como o Islã é uma religião pagã. Vocês lembram de uma personagem que apareceu dizendo que o mesmo Deus do Islã é o Deus do cristianismo e também dos judeus, que aliás o Islã
foi quem a aproximou de Deus, etc e tal. Eu vou provar para vocês que o Islã, Alá, conforme o Todo-Poderoso é chamado no Islã, na realidade é uma divindade, que já existia muito antes da formação do Islã. E como se deu a formação do Islã? Ora, Khadija era uma viúva que morava em um convento muito rica. Era uma mulher muito rica. E ela morava em um convento e foi doutrinada pelo depósito de pedófilos e homossexuais, hoje conhecido como Vaticano. E foi então arranjado um casamento entre a Khadija, a viúva de 40 anos, e o analfabeto do Maomé, que na época tinha 25 anos. E a partir dela, ela servindo como linha de transmissão, Maomé então foi sendo doutrinado dentro dos ensinamentos pagãos do mitraísmo, que nada mais é do que o catolicismo. Para quem sabe, para quem lê, catolicismo é uma grande mistura de várias divindades pagãs e seitas, tendo como base principal o mitraísmo. Então, vocês podem ver que os muçulmanos, eles também têm aquele cordãozinho com contas que os católicos também têm, que eu esqueci o nome agora, e eles também, quando fazem as suas orações, ficam tocando naquele cordãozinho, etc e tal. E nos países islâmicos, na grande maioria dos países islâmicos, tem sempre uma igreja católica perto de uma mesquita. Tem sempre uma igreja católica perto de uma mesquita. E dentro da própria igreja católica de certos países islâmicos, existem vários símbolos que também são utilizados no Islã, como a lua, a famosa lua islâmica, que colocada de cabeça para baixo representa o aparelho reprodutor feminino, e outros símbolos que serão mostrados. Então, o analfabeto do Maomé, ele começou a ter visões dentro de uma caverna. E veja que Inácio de Loyola, o fundador da Ordem dos Jesuítas, ele também começou a ter visões dentro de uma caverna. Existem alguns relatos na Bíblia onde a palavra do Criador proíbe ou proibia que o povo adorasse debaixo de árvores frondosas e também dentro de cavernas. Inácio de Loyola, que criou essa ordem satânica chamada Jesuítas, o fundador desse exército de 20 mil soldados que trabalha para o Vaticano para destruir nações, reinos, monarquias, etc. Ele começou a ter as suas revelações dentro de uma caverna. O profeta Maomé também começou a ter revelações, ou a receber revelações do suposto anjo Gabriel, que em árabe, se não me engano, é Gisrael, também dentro de uma caverna. E em alguns países, quando JP2 ia visitar, em certas regiões de certos países, estão nichos da Virgem Maria, de Maria, dentro de uma caverna. E o JP2, não sei se o Chiquinho chegou aí, eu vou procurar ver, cansou de ir a essas cavernas para adorar a Maria. Então vejam que coisas interessantes. Eu estou dando assim nuances para vocês, a fim de que na quinta-feira vocês estejam ligadinhos e possam entender as conexões islâmicas
existentes entre as conexões, melhor, existentes entre a Igreja Católica e o Islã. Eu também já tive a oportunidade de comentar o fato de que os templários, eles ficaram ricos e mais poderosos do que muitos reinos, porque eles ofereciam segurança aos peregrinos que subiam a Jerusalém. Era muito perigosa a viagem, os templários ofereciam segurança. Foram os templários que criaram um sistema de crédito, um sistema bancário, tal como hoje nós conhecemos e praticamos. Então isso despertou a inveja e procurou-se de todas as formas acabar com eles. Aquele rei da França, acho que é o Luís XV, se não me falha a memória, empreendeu uma perseguição contra os templários. Os templários do passado são os jesuítas dos dias de hoje, que infiltraram-se na maçonaria e que estão trabalhando também com os Illuminati, Opus Dei e toda essa raça aí. Porque eles querem colocar o Papa, que não é o Chiquinho não é o último, ele já está no bico do corvo, já está sendo preparado um substituto do Chiquinho, e este sim será o último Papa. O Chiquinho, fazendo uma comparação a grosso modo, ele está fazendo o papel do lado do mal que fez João Batista, preparar o caminho. Sendo que a primeira palavra que João Batista pregou foi arrependei-vos. E o Chiquinho não, o Chiquinho mostrou a Bíblia e falou que aqui nesse livro retrata o fracasso de Cristo na cruz. Ele não acredita na existência de um inferno, ele não acredita literalmente na existência de Adão e Eva. O Chiquinho é um herege. O Chiquinho já foi processado e condenado por participar de missas negras e sacrifícios de crianças. Ele, como já foi mostrado, e se você tiver oportunidade, foram feitos 3 hangouts sobre o culto satânico do Nono Círculo. Veja o Chiquinho juntamente com a reptiliana da Isabel, da princesa Isabel não, Elizabeth, perdão. O Chiquinho pagou uma grande quantidade, uma grande soma em dinheiro ao reino da Holanda para que o príncipe holandês se casasse com um grande amigo dele, pai de uma argentina. Olha, o Chiquinho participou da ditadura. Ali sim houve ditadura na Argentina, com desaparecimento, morte de várias pessoas através dos conhecidíssimos voo às cegas. Eles colocavam as pessoas que consideravam o regime militar, né, do Videla, colocavam pessoas em helicópteros, voavam sobre o Rio da Prata durante as madrugadas, todos com um saco na cabeça e uma corda amarrada aos pés com uma pedra para que afundassem e não o corpo nem voltasse à tona depois de morto. O Chiquinho participou, apoiou isso, denunciou muita gente. O Chiquinho apenas está preparando o caminho, mas ele não é o último Papa. Segundo aquele Léo Zangami, que escreveu a coleção que eu já mostrei a vocês diversas vezes, o último Papa virá do continente africano. Esse cardeal Robert Sarah, ele é da Guiné, acho que é Guiné Equatorial, e está sendo considerado a substituir o Chiquinho, a nova estrela do Vaticano. Então veja bem, os templários foram perseguidos porque eles se tornaram poderosos e eles ofereciam segurança a todos os peregrinos que subiam a Jerusalém. Tanto o reino de Portugal quanto da Espanha, quando através da influência da Igreja Católica eles fizeram o Tratado de Tordesilhas, eles dividiram o mundo. Esse é o Tratado de Tordesilhas, e uma boa parte de navios da época e também de conhecimentos dos templários foram para Portugal. Tem até o nome de uma cidade lá que é conhecida como a Cidade Templária. Eu não me lembro agora, começa com T, não sei se é Tonrá, algo assim. E dali eles partiram então para conquistar o mundo. Chegaram a costas brasileiras,
supostamente 1500, depois passaram pelo Cabo da Boa Esperança, foram para o continente africano, etc. e tal. E tudo com segredos de navegação e por aí vai. Muito bem, conforme já dito, os templários do passado são os jesuítas nos dias de hoje. Os jesuítas controlam grande parte do ensino, são formados em instituições jesuítas mais de 200 mil alunos ao ano. Então esse pessoal é preparado, eles são preparados para quando os jesuítas necessitem, eles possam agir em pró ou a favor da causa jesuíta. Por esta razão, torna-se ainda muito mais perigoso aquele anúncio que foi feito pelo então ex-secretário da Cultura ao colocar aquela cruz missionária ou missioneira, que é uma cruz jesuíta, naquele cenário escabroso que ele fez, onde ele citou as palavras de Joseph Goebbels. Vejam que o Islã foi e está sendo manipulado pela Igreja Católica desde a sua criação, já que a Igreja Católica é a mãe e uma das meretrizes dessa mãe, uma das filhas dessa meretriz é o Islã, juntamente com as igrejas chamadas evangélicas. Igreja Batista, Assembleia, Presbiteriana, Metodista, Anglicana, todas essas igrejas tradicionais são filhas da grande meretriz e também sofreram um processo de infiltração perpetrado pela maçonaria. E da divisão dessas igrejas tradicionais, surgiram então as igrejas neopentecostais, Nova Vida, Igreja Universal, Igreja Mundial, a do R.R. Soares, qual é o nome? Igreja Internacional da Graça, coisa e tal. E também fazem o trabalho da meretriz. Pessoal, ponha na sua cabeça o seguinte: nunca houve uma reforma protestante. E por que não? Porque Martinho Lutero era um monge, ele pregou lá suas 95 teses na porta da catedral de... qual o nome da catedral? Wittenberg, algo assim. Mas ele saiu dali, foi para casa, continuou vivendo a sua vida, continuou sendo um monge, era casado, gostava de uma cervejinha, era xenófobo, odiava judeus, odiava o homem do campo. Ele continuou vivendo a sua vida. Então a reforma protestante, na realidade, foi mais uma divisão entre tantas. Se você, por exemplo, for investigar essas igrejas neopentecostais, os líderes, vamos assim dizer, dessas igrejas, saíram das igrejas tradicionais e fundaram as suas denominações. As igrejas tradicionais foram infiltradas pela maçonaria, tanto que a igreja presbiteriana, houve uma cisão, tem a presbiteriana tradicional e a presbiteriana independente, porque os pastores presbiterianos não aceitavam que houvessem pastores presbiterianos e também maçons. Mas hoje também a igreja presbiteriana independente já foi contaminada. A congregação cristã, vejam os templos, tem aquele templo lá que foi tombado até pelo patrimônio histórico, azul e branco da congregação cristã. Ali você vê o olho que tudo vê, as pilastras, você vê toda a simbologia Illuminati. Então, uma coisa veio puxando a outra. E por trás disso tudo está o Vaticanus, o lugar de adoração de deuses pagãos, que é a meretriz, a prostituta que deu à luz, trouxe à luz essas meretrizezinhas, as filhas da grande meretriz, constituindo assim então um grandíssimo sistema religioso. E na live de quinta-feira, às 21 horas, eu vou mostrar para vocês algumas coisas importantíssimas. São pequenos detalhes, e isso eu dou graças ao meu falecido pai, que me ensinou a observar os detalhes. São pequenos detalhes, detalhezinhos que muitas vezes passam desapercebidos aos olhos humanos,
uma coisinha aqui, outra ali, outra acolá, que se você começa a ligar os pontos, você então passa a entender muito mais as coisas. Já que o islamismo tem aquela Kaaba, né? Aquele cubo que todo muçulmano, pelo menos uma vez na vida, deve ir fazer uma peregrinação à Kaaba e a fim de que tenha os seus pecados perdoados, já ficou amarelo o sinal, dar 7 voltas ao redor da Kaaba que outrora era conhecida também como Zamzam. A Kaaba era conhecida como Zamzam e era um depósito de ídolos. As pessoas iam até onde a Kaaba estava e levavam os seus presentes, seus ídolos do lar, ídolos feitos por mãos humanas, e esses ídolos então eram guardados dentro daquele cubo. Caiu um meteoro e então convencionou-se chamar aquele meteoro como uma pedra que foi enviada pelo Todo-Poderoso, uma pedra negra. Todo muçulmano tem que... voltou, agora está verde. Todo muçulmano tem que dar 7 voltas ao redor da Kaaba e depois da 7ª volta beijar aquela pedra para que os seus pecados sejam perdoados. Então dizer que o Islã é uma religião monoteísta é uma grandíssima mentira, um grandíssimo engano. Eu até acredito que uma das causas pelas quais o grande Criador e Todo-Poderoso Rei do Universo disse Shema Israel, quer dizer, ouve, ó Israel. O verbo está no imperativo, ouve. O Todo-Poderoso é um. Porque as grandes civilizações do passado, cada qual tinha sua trindade, começando com os sumérios, cada qual tinha sua trindade. Haviam vários deuses, o deus da agricultura, o deus da pesca, o deus dos campos, o deus dos ventos, do ar, etc e tal. Então, o Todo-Poderoso quis criar para si uma nação única que adorasse somente a Ele, o verdadeiro Criador. Acontece que os anos que Israel passou escravizado no Egito, na Babilônia, fez com que a população se misturasse e adquirisse a cultura, absorvesse a cultura da sociedade de então. E nós vemos isso claramente, inclusive foi até motivo do vídeo Ezequiel 8, onde dentro do templo haviam figuras de animais, de aves, de répteis, de quadrúpedes, que eram pintados na parede, que eles adoravam, o rei também adorava, imagens feitas, e isso irrita profundamente ao Criador. Então, quando se diz que as 3 grandes religiões monoteístas, cristianismo, judaísmo e islã, é uma grandíssima mentira. Quando também se coloca dentro do cristianismo o catolicismo, está misturando vinho novo com vinho velho, e isso também é uma grande mentira. O catolicismo não pode ser, segundo a definição do que é ser cristão, não pode ser considerado uma religião cristã porque vem do mitraísmo. O Chiquinho tá doido para encontrar um ser alienígena e batizá-lo e pregar para ele. O Chiquinho não crê na criação do mundo feita pela palavra do Todo-Poderoso. O Chiquinho crê que houve um Big Bang, a teoria da explosão, da criação, ou melhor, ele não é criacionista, ele crê que o mundo foi formado através de uma explosão cósmica, o Big Bang, e então tudo que os nossos olhos veem foi formado. E isso é um ensinamento jesuíta. Vocês lembram que foi através desse estudo que os meus olhos, as escamas que estavam nos meus olhos caíram, então eu entendi que de fato a Terra é plana. Porque os jesuítas, através desse ensinamento, procuram negar a divindade do Todo-Poderoso. E hoje em dia, as igrejas chamadas evangélicas, as filhinhas da meretriz,
elas levam o povo também a uma idolatria, não de imagens, mas de símbolos. Todo símbolo é um idioma que quer dizer algo, que quer transmitir algo. Então, dá-se o pão, dá-se a vela, dá-se a rosa, a água, o óleo. E agora na Universal, a minha esposa está lá no Brasil, ela me disse, sabe o que eles estão fazendo lá na Universal? Na Universal de Del Castillo, e acho que em todas as Universais também. Aos domingos, a sombra, chega um determinado momento, eles apagam as luzes e projetam uma sombra, e quando a sombra passa por sobre as pessoas ficam curadas. Quer dizer, é em nome da sombra, é pelo poder da sombra, não é pelo poder existente no nome do Todo-Poderoso, não é pela fé no Todo-Poderoso, é na sombra. Ah, mas Gustavo, a sombra de Pedro curava. Mas Pedro, era de Pedro ou de Paulo? Nem lembro mais, acho que era Pedro, né? Mas eles faziam isso em o nome do Todo-Poderoso, davam toda a glória e toda a honra ao Todo-Poderoso, sendo que nessas igrejas, eles utilizam-se desses artifícios para depois dar o famoso envelopinho, para depois poderem pedir aquela famosa ofertinha, né? E as pessoas participam dessas coisas. Pessoal, prestem bem atenção. Esse sistema religioso macabro, maligno, foi o mesmo sistema quem condenou o nosso Salvador. O poderio político de Roma, o poder religioso das serpentes, das víboras, raça de víboras representados pelos sacerdotes do templo, e o povo que foi levado a pedir solta Barrabás e crucifica ao Messias. O povo foi levado a pedir. O povo foi subornado e subordinado às ordens dos sacerdotes. Esse mesmo poder religioso, como muito bem já disse e explicou várias vezes o doutor Pedrosa, a religião dos 9 homens, o poder, a força desconhecida dos 9 homens desconhecidos, que são judeus, e eles detinham o conhecimento, a alquimia e tantas outras coisas que são feitas na maçonaria e por aí vai. Eles foram que perseguiram o Messias. Então, se perseguiram ao nosso Salvador, não perseguirão eles também os seus discípulos? É claro. Agora, quem são os discípulos do Todo-Poderoso, do Salvador? Quem são os verdadeiros adoradores? A palavra diz assim: os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Se ele disse que os verdadeiros, porque também existem os falsos, correto? Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Em espírito, quer dizer, a pessoa, ela está no seu carro, mas os seus pensamentos estão elevados aos céus, ela está ouvindo uma mensagem, escutando um louvor, ela está em paz consigo mesmo, ela está com a sua mente posta nas coisas do céu. Ela, apesar de que aconteça o que acontecer, perseguições, lutas, calúnias, difamações, mentiras, inimigos se levantem, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa pessoa, ela mantém a paz, porque ela sabe, ela tem o alvo posto, focado, ela está focada na salvação, ela está combatendo o bom combate, ela quer completar a sua carreira, porque ela tem guardado a sua fé. E em verdade, ou seja, ela não tem duas caras. Ela é uma pessoa no trabalho, é uma pessoa em casa, é uma pessoa diante dos amigos. A sua palavra é sim, sim, não, não, que passar disso é do maligno. Ela
não aparenta uma santidade diante dos demais e depois por trás fica vendo vídeos pornográficos ou falando palavras chulas, porque o problema não é o que entra, mas o que sai da boca do homem, porque o que sai vem de dentro do coração. Então, em espírito e em verdade. Se ele falou isso, ele falou isso, que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade, porque existem os falsos adoradores. Você quer ver um falso adorador? Veja esses cantores, Thales Roberto, qual o nome daquela que está sempre fazendo simbologia Illuminati, do olho, etc e tal, esqueci o nome dela, que é casada com um ex-jogador de futebol, que jogou pelo São Paulo, esqueci o nome dela. Estão sempre fazendo simbologia Illuminati, colocando triângulo, pirâmide, piso quadriculado, o preto e o branco, que é a dualidade da maçonaria, macho e fêmea, a luz e as trevas. E cantam bonito, e cobram cachês, e tem uma vida economicamente falando muito boa, e falam do amor, e o amor de Deus, e o amor que me salvou, que me resgatou, o seu sangue que me purificou, e etc. Mas aquilo dali é pura casca que tem levado a milhões de pessoas a sentirem uma emoção. E quando a pessoa se deixa levar pela emoção, ela deixa de agir pela razão. E ao deixar de agir pela razão, aí ela começa a rodopiar, começa a falar em línguas que nem ela mesma entende. E o apóstolo Paulo disse que é melhor falar uma palavra onde haja entendimento, ou seja, que pode ser entendida, do que 1000 sem entendimento. Ou seja, se não há quem interprete o que está sendo dito, supostamente disse que é a língua dos anjos, mas se não há quem interprete, qual proveito há para isso? Não é mesmo? Então aí ela cai no chão se estrebuchando, dizendo que está caindo pelo poder de Deus. É daí que começam a surgir as doutrinas e vários ensinamentos farisaicos, heréticos. E as pessoas pensam que tudo isso é a vontade do Pai. Eu já contei para vocês diversas vezes, eu já fui em certas denominações, e olha, de tanto que eu ouvia falar em cair pelo poder, eu pensava comigo mesmo, poxa, eu quero cair um dia para saber o que se sente. E eu fui numa igreja, e aí o pastor impôs as mãos e começou a me sacudir para lá, para cá, etc, para frente, para trás, para os lados. Eu não caí, porque eu não senti nada. E o pastor foi e me disse assim: o irmão precisa ser mais humilde. O irmão precisa ser mais humilde. E depois esse pastor foi descoberto que ele aparentava aquela santidade toda, que falava em línguas e labarachúrias, etc. Ele saltava e dançava e coisa e tal. E por trás estava vendo uma XXX webcam. Pornografia cibernética. Então veja bem, Gustavo, realmente eu entendi tudo isso aí que você está explicando. Então, como eu posso buscar ao Criador? Onde eu devo ir? Logicamente que sim, existem pastores que se dedicaram e se dedicam, têm um ministério para conduzir as ovelhas, as pessoas, à salvação. Igrejas onde o verdadeiro evangelho, a simplicidade do evangelho é pregada. Mas eu tenho certeza de uma coisa: nesses grandes templos aí, catedrais, templos de Salomão, etc., eu tenho certeza de uma coisa: aí o Criador não está. Aí o Criador não habita. Você quer ter um encontro, uma experiência pessoal com o Salvador? Entra no teu quarto,
feche a porta e busque-o de todo o seu coração. Adore-o em espírito e em verdade. E aí você verá o quanto ele é real. Convide-o a fazer parte do seu dia a dia, da sua vida. Convide-o a fazer habitação, um templo no seu coração. E aí você terá uma experiência inesquecível com ele. Sem a interferência de ninguém, sem ninguém estar gritando ao seu lado, rodopiando e levantando as mãos, agitando o corpo, dançando em todo torto, parecendo um Exu com as mãos assim. Não. O nosso culto tem que ser um culto racional. O nosso culto tem que ser um culto racional. Gustavo, eu não sou batizada, mas já me entreguei ao Messias. Caso ele decida me chamar sem eu ter sido batizado, eu perco a minha salvação? Não, de forma alguma. E eu me esmero em dizer isso. Veja o caso do ladrão na cruz. Alguém aí pode dizer que ele foi batizado nas águas? Claro, o batismo é um sinal externo de uma confissão pública. A pessoa está publicamente confessando que é uma pecadora. A própria Maria, que é tão idolatrada pelos adoradores de Mitra, disfarçados de catolicismo, a própria Maria disse assim: a minha alma se alegra e se regozija em Deus, meu Salvador, segundo a Bíblia João Ferreira de Almeida. Então Maria chama o Criador de seu Salvador. Ora, somente reconhece a necessidade de um Salvador quem está perdido, correto? Então o batismo é uma confissão pública de que a pessoa é um pecador, uma pecadora. Mas se a pessoa não tiver tempo de se batizar, ela corre risco de perder a salvação? Sinceramente, eu não creio. Sinceramente, eu não creio. Porque assim como o nosso Pai é maior do que o sábado, o batismo também não determina se a pessoa será salva ou não. É uma confissão. Eu me batizei. Se você puder, batize-se. Tá bom? Mas se você não se batizar, isso não significa dizer que você vai perder a salvação. O exemplo do ladrão na cruz é uma grande ilustração disso que está sendo dito aqui. Mas saia desse sistema religioso. Eu confesso a vocês o seguinte: eu aprendi muito mais, muito mais sem comparação, lendo a Bíblia em casa do que dentro de um templo. Eu recebi muito mais inspirações meditando na palavra, eu sozinho, procurando alimentar o meu espírito, do que ouvindo pregações de vários pastores. Deixa eu ver aqui o chat. Carlos Nery, coitado, Gustavo não sabe, não entende nada, se perde, leva os outros à perdição. Tá bom, Carlos Nery, tá bom, que o Pai te abençoe, tá? Você acha que entender é adorar a Maria, não é mesmo? Para você entender é adorar a Maria. Vocês desobedecem grandemente o mandamento: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem do que há acima nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, no mar, etc. Não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhe rendirás culto. Vocês desobedecem isso. Então, quando você aprender isso, aí a gente debate, tá bom? Poli Cavalcante, eu não adoro Maria, mas ela é digna de todo respeito, pois foi escolhida dentre todas as mulheres para ter o Salvador em seu ventre. Sim, eu concordo contigo, Poli Cavalcante. Respeitar é uma coisa, agora adorar é outra. Os católicos adoram a Maria. Os católicos fazem de Maria a intermediadora entre o Criador, o Todo-Poderoso, e os seres humanos, quando a própria palavra diz que nós temos apenas um intercessor,
que é Yahushua ou Yeshua, não é Maria. Sempre que eu me lembro, eu faço esse desafio aqui. Me mostra aí, Carlos Neri e os católicos que estão acompanhando aqui, onde está escrito que Maria foi assunta aos céus. Se vocês me mostrarem um versículo escrito por um dos apóstolos, por alguém que andou, que conheceu o Messias, que está escrito assim, a Epístola de fulano de tal, capítulo 1, versículo tal, e Maria foi assunta aos céus, eu me converto ao catolicismo. Poxa, a Igreja Católica diz que tem, entre as suas relíquias, o leite dos seios de Maria. Olha, esse leite é poderoso. Esse leite aí mata qualquer vírus, o coronavírus, o HPV, o vírus HPV, mata a febre amarela, o vírus da praga suína, mata qualquer vírus. Eles dizem que tem o dente de leite de Jesus, o cordão umbilical de Jesus, o dedo do Espírito Santo. A Igreja Católica diz que tem o dedo do Espírito Santo. A cabeça de João Batista está em um lugar e o braço está em outro lugar. A casa de Maria foi transportada de Jerusalém para Roma. Caramba! Olha, será que não dá para entender que tudo isso é para fazer dinheiro? Sinceramente, eu teria vergonha de pertencer a uma religião, uma entidade, e a entidade da qual eu faço parte, porque todo cidadão que é católico tem dupla cidadania. O Vaticano é um estado e uma igreja. É um país o Vaticano, então todo católico que fez primeira comunhão, que se batizou, é cidadão de 2 países do Vaticano e do país no qual nasceu. Eu teria vergonha que a instituição da qual eu faço parte dissesse uma coisa dessa. O dente de leite de Jesus e a farsa do Santo Sudário. Olha, sinceramente, mas vamos lá. Carlos Neri, Gustavo, sobre isso já te expliquei. Não explicou não, meu querido. Você não explicou. Eu quero o versículo. Eu quero o versículo. Não venha com patrísticas. Você tá igual o Conde Lopê. O Conde Lopê não lê a Bíblia. O católico não lê a Bíblia. Eles leem as patrísticas, Santo Agostinho. Eu sou sola escritura. Sola escritura. Aqueles que acrescentarem qualquer coisa dessas escrituras, todas as maldições serão colocadas na sua vida. Vocês não leem a Bíblia. Vocês adoram a ídolos. O calendário gregoriano, cada dia se celebra o nome de um santo. Todos os meses é o nome de um santo. Por que o Papa marcou esse encontro para a educação global no dia 14 de maio? Primeiro, que é o dia do reconhecimento da ONU do Estado judeu, e segundo, que vai cair, se não me falha a memória, numa quinta-feira, que é um dia dedicado a Júpiter, o maior dos deuses romanos. Então, Carlos Neri, a gente vai ficar aqui em círculos, você não vai me convencer, eu não vou te convencer, e eu vou continuar falando a verdade sobre essa prostituição espiritual que é o Vaticano. Agora, se você quiser dar ouvidos, amém. Se você não quiser dar ouvidos, o que eu posso fazer? Vamos lá. Universo extremo. Eu só confio e creio em Yahuwah, em Yahushua e na palavra e nos mandamentos só. Eu também sou assim. Universo extremo. Patrísticas, Santo Agostinho, isso daí não tem nada a ver. Ingrid Gonçalves, Gustavo, as pessoas estão cegas e surdas. 2 Coríntios 4:4, se não me engano. Carlos Neri, quem quiser conversar comigo e saber das verdades, me add no Facebook ou WhatsApp. Eu explicarei e conversarei de bom agrado, com qualquer um sem intenção alguma de refutar. Só quero alertar. Fica à vontade para você fazer os seus anúncios aí, Carlos Neri. Fica à vontade. Quem quiser conversar com ele, faça o que ele está pedindo aí, tá bom? Eu não vou impedir isso. Você fique à vontade. Agora, qual a verdade que você vai apresentar para as pessoas? Que Maria é a mãe de Deus? Maria, por acaso, estava com o Todo-Poderoso quando ele disse haja luz e houve luz? Maria estava lá? Então, que verdade que você vai apresentar? Ana Pimentel, Carlos Neri, necessário é você nascer de novo. Isso mesmo.
Carlos Neri, Gustavo, eu não quero te convencer, eu quero que você entenda os erros que comete e leva para os outros. Rapaz, eu não sou o dono da razão. Posso estar errado? Sim, eu não tenho nenhum orgulho com isso não, rapaz. Agora, você querer defender Maria, vamos lá, você quer defender Maria? Qual foi o milagre que Maria fez? Maria ressuscitou algum morto? Maria multiplicou pães? Maria realizou uma pesca maravilhosa? Qual foi? O milagre foi ter trazido o Salvador ao mundo. Mas uma mulher teria que ter sido escolhida, porque o Salvador não poderia nascer de um hipopótamo, de um elefante. Então ela foi escolhida. Mas depois do Messias ela teve outros filhos e filhas. Ou na sua Bíblia não está escrito isso? Então qual foi o milagre de Maria? Foi Maria quem se sacrificou no madeiro? Foi Maria quem verteu o seu precioso sangue? Maria depois saiu pregando o evangelho, curou os cegos e paralíticos? Maria pregava a palavra? Não. O dia que você me apresentar que Maria foi assunto aos céus, eu me converto ao catolicismo. Simone Machado da Silva, Maria está morta esperando o dia da ressurreição dos mortos. Erinto Levi, Maria é apenas barriga de aluguel. Aí também já... A gente tem que respeitar. Eu respeito Maria como bem-aventurada, porque as mulheres sabiam da profecia, que foi feita lá em Gênesis 3, que a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente e ela, a serpente, feriria o seu calcanhar. Sabiam dessa profecia. Então, o desejo de cada mulher era ser a escolhida do desejado, do amado das nações. E a Maria foi escolhida. Porque, como eu já disse aqui, o Salvador não poderia nascer de um hipopótamo. Não poderia nascer de um elefante. Ele tinha que nascer de uma mulher. Assim como Sara também, já depois de passados os costumes das mulheres, deu à luz a Isaac. Foi um milagre. Mas parece que o nosso querido Carlos Neri é um mariólatra tremendo. Vamos lá. A tal Dalita, bom dia e obrigada, Gustavo. A fé sem obras é morta. Obrigada por nos alertar sobre isso a cada live sua. Seu foco nos desperta a metanoia. Muitas bênçãos do Abba para você e sua esposa. Obrigado. Quem mais está por aqui? Sérgio Costa, KS. Bom dia, querida amiga Gigi. Shalom, irmã. Andresa Santos, barriga de aluguel foi pesado, o povo não tem limites, Maria tem sua importância sim, respeite. Não, eu respeito Maria, mas adorá-la, venerá-la, os católicos não falam adorar, eles falam venerar. Veneração e adoração é a mesma coisa. Pega aí uma imagem, deixa essa imagem lá no canto da pendurada uma semana. O que vai acontecer? Vai acumular pó, mosca vai cagar em cima. A imagem não pode nem se limpar. Quando você vai mudar de casa, você tem que carregar aquela imagem no braço, debaixo do braço, colocar dentro de uma caixa. Olha o que diz o Salmo, acho que na Bíblia João Ferreira de Almeida 115 e na Católica é 113. Como é que diz o versículo? Os deuses deles têm olhos que não veem, nariz que não cheira, boca que não fala, mãos que não apalpam, pés que não caminham. É uma imagem. Não pode fazer nada por quem está vivo. Maria, se vocês clamarem por Maria agora, ela não pode te ouvir. Não pode. Por quê? Porque ela está agora aguardando, como já foi dito aqui também, a ressurreição. O único que é Deus de vivos e não de mortos, quem lê entenda,
e que pode te ouvir neste exato momento é aquele que habita no alto e santo lugar, mas que também habita com aflito de coração. Maria, Santo Agostinho, São José, São Tião, São Pelego, São Besouro, São Aranha, São Barata, esses sãos só servem para arrancar o dinheiro do povo, que, ignorante da verdade, acredita, paga promessa e sobe escada de joelhos, e tudo isso é comércio, pessoal. Tudo isso é comércio. Isso irrita ao Criador. Irrita. Mas quinta-feira eu vou abrir o verbo. Quinta-feira, 21 horas, eu vou abrir o verbo. Bom, são 7h46, gente amiga, família, eu vou ficando por aqui. Oi, Gigi, tudo bom? Tá sumida, minha querida. Forte abraço para você. Canal da Cessi, não encontrei um texto que diz para adorar ou venerar Maria e todos esses engodos ensinados pela igreja. E não tem. Não existe nenhum texto. Não existe. Bom, vou ficando por aqui, são 7h46, então às 21 horas na quinta-feira eu vou fazer essa 10ª parte e mostrar como o depósito de homossexuais e pedófilos, conhecido como vaticanos, cujo significado é adoração a divindades pagãs, também nome derivado da deusa Vática, criou o Islã, tá bom? Carlos Neri, meu querido, forte abraço, você é meu convidado especial para quinta-feira. May Yeshua bless each one of you. I'll see you soon. Tchau. Last night I dreamt about how things were. Of every enemy of the state! And then I woke up here.